Como que você lida com essa questão assim? Você é um pastor, mas você também é um empreendedor. Como que, como que você lida com essa questão, né? Tanto de pastorear uma igreja, quanto de continuar empreendendo, porque você continua Sim, empreendendo. sempre. Como lidar com isso, né? É uma missão que Deus te deu, né? Não abandonou totalmente a questão empresarial, ainda continua eh, lidando com o negócio e ao mesmo tempo pastoreando uma igreja. Sim. Como que funciona isso dentro da tua cabeça, no teu coração? Olha, para mim não foi tão difícil porque eu cresci assim. Eu vi o meu avô assim, eu vi os meus pais assim. E quando eu comecei a fazer isso de maneira voluntária, quando comecei a responder esse chamado, eu sempre tive essa consciência, sabe? Como eu falei, sempre fui voluntário. Eu entendo hoje que nós precisamos fazer do couro a correia, e hoje em dia, com toda essa questão de monetização e tudo mais, e se eu for ministrar em alguns lugares, eu entendo o princípio da honra, certo? Deus trabalhou isso comigo, embora a gente tenha os nossos negócios e sempre estamos empreendendo, doando, né? E a gente sabe que toda prosperidade tem um propósito, né? Não é para você. Sim. No reino, nós entendemos que a nossa prosperidade, ela não é um fim, ela é um meio. Então, assim, isso sempre foi muito claro na minha cabeça. E nessa questão, assim, hoje eu estou na frente de uma igreja local lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas essa questão, assim, de nós estarmos ministrando, às vezes o público às vezes confunde um pouco as bolas, né? Uma das coisas que eu sempre ensino, assim, às vezes, em seminários, em eventos, às vezes, que tem muito empresário, é o seguinte: uma coisa que serve até para você que é pai, que é mãe, ou até recém-casado. Uma questão que eu aprendi com um homem chamado Harry Cloud, que é um cara, um americano cristão também, que tem um livro secular que fala sobre responsabilidade, um livro excelente, que ele ensina muito sobre boundaries, ou seja, limites, certo? E a gente, para ter relacionamento saudável, nós precisamos aprender sobre limites. Isso vai desde um casamento, com relacionamento com um cunhado, com sogra, ou até Sim. mesmo com irmãos. Porque tem um ditado que eu costumo levar para minha vida, que é o seguinte: eu oriento muitas pessoas novos casados, né? Que é o seguinte, cara: um barco afunda quando tem passageiro demais. Sabe, a inteligência relacional nos ensina que nem todo mundo é para estar contigo no teu barco ou no teu ônibus que você está dirigindo, e mesmo que esteja, ele precisa estar sentado no lugar certo. Tem gente que pode ter sentado do teu lado, tem outras pessoas que estão sentado lá atrás. Jesus foi o maior exemplo e o maior mestre sobre inteligência relacional. Por exemplo, Jesus, teve 12 discípulos que ele escolheu a dedo. Concorda comigo? Mas ele não tratava os 12 da mesma maneira. Em outras palavras, você amar a todos não significa tratar a todos da mesma maneira. Deus nos chama para amar a todo mundo, mas isso não significa que você tem que dar o mesmo acesso para todo mundo. Isso não Exatamente. significa que você tem que tratar as pessoas da mesma maneira, percebe? Quando ele subia um monte, quando ele ia fazer certas coisas, ele levava Pedro, Tiago e João, o esquadrão classe A dele, certo? Eram mais Os íntimos. novos ficaram para trás. Uhum. Por que eles eram mais íntimos? Talvez porque eles se aproximaram, né? João se considerava o apóstolo do amor, porque ele foi o único que deitou o rosto no peito de Jesus. Então, não é porque ele era preferido, é porque ele se aproximou, entende? Ele teve uma revelação do amor maior do que os outros porque ele se aproximou. Então, o nosso querer vai nos dar mais acesso, né? Isso em tudo, na organização, na indústria, na empresa, no ministério, até na Exatamente. família. Tem filhos que se aproximam mais, tem filhos que se afastam mais, né? Então é o nosso querer se aproximar, é a nossa iniciativa. Deus, ele precisa, percebe aquela parábola do filho pródigo? O pai sabia onde ele estava, mas nunca foi buscar. Ele teve que voltar para o pai, percebe? Sim. Por quê? Porque ele não estava perdido. Tem muita gente usando a outra parábola das 99 ovelhas, que deixou todas para buscar a que estava perdida, e realmente é verdade, tem um princípio: Deus, ele busca o que está perdido, mas o filho pródigo não estava perdido. O pai não foi atrás dele. Tem gente que está dando perdido diante de Deus. Não sei se tem essa gíria aqui, mas lá no Rio fala: não, ele deu perdido. Significa que ele deu um Sim. sumiço, né? Ou seja, tem muito cristão que está dando sumiço para Deus e achando que Deus vai atrás dele. Deus não vai atrás dele, percebe? Ele não está perdido, ele conhece o caminho. Então, percebe, existe uma diferença do perdido e daquele que deu perdido, né? Então, nós precisamos sempre querer, nós precisamos voltar. E às vezes, Vinícius, vou ser sincero contigo, essa parábola do filho pródigo ensina muita coisa. E uma das coisas interessantes é que o filho não voltou porque amava o pai, ele voltou Pela porque ele necessidade. queria melhorar de vida, Sim. percebe? E o pai aceitou da mesma maneira. E aí mudou, porque a aceitação de Deus não nos deixa da mesma maneira.
Moldou as vestes, botou um anel, botou sandálias, porque você não entra no reino se você não entrar da maneira certa, entende? Aí você vai virar filho, por mais que você não ame teu pai, se você quiser entrar no reino, você vai ter que se vestir da maneira certa. Percebe? Verdade. A aceitação de Deus não é concordância com a lama que tu trouxe da pocilga. Percebe? Então, assim, realmente, todos nós somos seres humanos. Eu sei que as igrejas, cada uma tem a sua linha teológica, né? As suas doutrinas, seus dogmas, as suas tradições, mas igreja não é reino. Reino já existe muito tempo antes. O propósito da igreja é consertar a sociedade. Você quer ver uma igreja saudável? Ela está consertando a sociedade, seja socialmente, questões de assistencialistas, isso aí é o menor de todos, tá? Ou seja, transformando as pessoas para se tornarem líderes e agentes de transformação. Esse é o propósito da igreja. Treinar pessoas, é um centro de treinamento. Muitas igrejas estão usando as pessoas, os membros, para se tornarem algo separado do mundo, certo? Você fica comigo aqui, tudo aqui dentro. Não, não, não. As pessoas na igreja servem para ser treinadas para ir para a rua, para mudar lá fora. Para ser influência. Agentes de transformação, entendeu? Todos nós somos líderes, ou deveríamos ser treinados para ir lá na rua e ser um agente de transformação com a autoridade do reino, com tudo isso que Jesus falou na oração do Pai Nosso. Identidade, entendendo a autoridade, entendendo essa questão relacional, entendendo essa questão de você ter que pedir para as coisas acontecerem. Deus não vai fazer se você não pedir. Oração é você dar autoridade aos céus, ou uma oportunidade para os céus intervirem na sua vida. No final ele fala sobre domínio, né? Sua é a glória, seu domínio. Então nós temos que trazer esse domínio, percebe? Então eu sei que o nosso podcast aqui está sendo muito produtivo, mas eu sei que também é muita informação, né? Altomir, tu falou para mim um pouco sobre teu avô. E teve uma coisa que me impactou, que eu queria que tu compartilhasse com as pessoas. Apenas conta essa história, porque para mim assim foi muito, muito bom de ouvir, né? Teu pai, tua mãe, teu avô e toda a tua família sempre foram pessoas assim que investiram pesado no reino, mas que também têm um coração no reino, né? E tu comentou comigo a respeito daquele terreno, né, do homem que queria vender um terreno pro teu avô. Sim. E aquilo ali foi muito forte para mim, o que tu me contou, né? Conta pro pessoal que nos acompanha. Esse meu avô, ele foi um homem, assim, muito marcante, foi um grande exemplo para mim, meu primeiro e maior mentor. O nome dele era Custódio Rangel, ele foi o fundador da Adonep no Brasil, né, e no mundo. Na verdade, o nome é Adonep no mundo. Foi fundador de igrejas também, etc. Chama Centro Evangelístico lá no Rio de Janeiro. Mas o fato é que ele também tinha um testemunho de vida. E assim, Vinícius, quando você é um homem influente, que tem conhecido muita gente, você vai perceber que às vezes você vai ver uma pessoa no púlpito, vai ver outra pessoa fora do púlpito, entende? Exato. Tem muita gente que tá aí, talvez, ministrando o evangelho, e graças a Deus por isso, mas que talvez na vida pessoal Não é de verdade. não é tão de verdade, entende? E eu tive esse privilégio de ter um avô que foi real, de verdade, entende? Tem dois grandes testemunhos, se você me permitir, esse que eu te contei do terreno que eu vou falar agora, e um outro que talvez seja até mais impactante, e que eu carrego, já estou carregando até pro meu genro, pro meu filho, né? Para quem não sabe, eu já sou até vovô, eu já tenho uma netinha, uma filha mais velha que já é casada, mas esse terreno foi muito poderoso, porque eu estava sentado com ele na mesa, na sala dele. Para mim foi interessante. Sim. E eu não sabia. Ele era um homem que ele tinha uma chama dentro dele, assim, que eu não consigo achar uma pessoa tão parecida com ele nesse sentido. Ele tinha uma chama tão grande dentro do coração dele. As pessoas, quando sentavam com ele, as pessoas não levantavam dali sem fazer uma oração confessando Jesus como Senhor. E ele era um empresário de sucesso, foi um grande empresário, um dos maiores, mais ricos do Brasil na década de 80, 90. E ele sentava com homens importantes. Ele sentou até com a Indira Gandhi, a neta do Gandhi, lá na Índia. Viajou o mundo inteiro, e todo lugar que ele ia, ele era recebido com muita honra. Mas as pessoas não levantavam da mesa sem fazer oração, confessando Jesus como Senhor. E eu isso diversas vezes. E nessa oportunidade, estava sentado lá na casa dele, na sala de estar, veio esse empresário que veio vender um grande terreno lá, um empreendimento, etc. E o empresário vem lambendo os beijos, assim, querendo fazer negócio, né? O empresário gosta de fazer negócio. E sentou na mesa, ô seu Custódio, etc. E pai, pum, ele falando sobre o negócio. Meu avô, para assim um minutinho. Meu avô, ele não se controlava, ele não conseguia. Ele parou o cara um minutinho e falou assim: meu filho,
antes de continuar falando sobre isso, faz uma oração comigo. E todo mundo aceita a oração, né? Confessa essa oração junto comigo. Repete comigo assim: Pai Celestial, eu confesso Jesus como o Senhor da minha vida, perdoa os meus pecados, etc, etc. E a pessoa fazia a oração e nitidamente tinha uma reação. E a reação naquele momento daquele cara, correu uma lágrima no olho dele, e você percebe que ele não está sabendo explicar o que ele está sentindo. Olha só, Toque de Deus, ele ficou quebrantado. E naquele quebrantamento, meu avô olhou bem para ele e falou assim: meu filho, faz o seguinte, vai para casa, marcar a semana que vem, a gente vai sentar, a gente vai conversar sobre esse terreno, a gente vai chegar num denominador comum aqui, mas vai para casa hoje. Não, mas você custódia. Ele falou: não, fica tranquilo, vai para casa, a gente vai conversar depois. E aquele cara foi embora, e eu, jovenzinho, querendo também aprender e ver, fazer negócio, olhei e depois falei: vô, por que você não aproveitou? Ele já estava na mão, estava no papo, ele ia aceitar o negócio. E meu avô falou assim: meu filho, eu não poderia fechar um negócio com ele agora, porque ele estava quebrantado pelo Espírito Santo. E o preço que eu pedisse ele ia fazer. Eu não poderia me aproveitar dessa oportunidade, não posso me aproveitar da presença do Espírito Santo para fechar negócio em meu favor. E eu fiquei assim: meu Deus, perdeu um negoção. Mas é verdade. É difícil ver uma pessoa hoje. Hoje a gente vê as pessoas usando até a presença do Espírito Santo para pegar mais. Exatamente. Então foi um homem muito marcante. O que você falou me marcou. Eu tive uma outra oportunidade mais forte do que essa, tá? Tá, mas antes da gente dar continuidade, né? Já estamos encaminhando agora para o final do podcast. Vamos fazer essa oração com quem quer aceitar Jesus. Agora, vamos sim. De repente tem alguém que está nos escutando aqui e que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e que quer sentir também essa coisa boa, gostosa, que é a presença de Deus, que transforma a nossa vida, inexplicável. Eu quero pedir, pastor, com certeza, se tu pode fazer essa oração, né? Abra teu coração nesse momento, porque de repente Deus você trouxe até esse momento do podcast para isso. Para você entregar a tua vida para Jesus, para mudar a tua história, teu destino final. Então, tenha bondade. Se você estiver nos acompanhando aí, feche teus olhos se você puder e repete em voz audível essa oração comigo. Fala assim: Pai Celestial, Pai Celestial, eu confesso Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Purifica-me com teu sangue. Faz de mim uma nova criação. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu desfaço todo trato que eu fiz com o inimigo da minha alma. E eu recebo o selo e a paz do Espírito de Deus no meu coração. Amém. Somente isso é necessário para a entrada no reino. O Espírito Santo agora entrou e agora a sua responsabilidade é continuar aprendendo, continuar aqui ligado com Vinícius, continuar ligado com bons homens de Deus, aprendendo, se discipulando, crescendo.